Pessoal, uma das primeiras coisas que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte. Vamos habilitar a hiperconvergência no nosso cluster? Como é que faz, John? Como é que você vai habilitar a hiperconvergência aqui? Primeiro, recapitular. Né? Primeiro de tudo, vamos recapitular para entender. Né? E eu vou fazer uma teoria aqui muito, mas muito rápida, porque além, né, hoje é conteúdo, tá? Hoje é conteúdo e sei lá até que horas a gente vai hoje aí, né? Tudo vai, vou falar para você, tô um pouco cansado, normal, né? A gente cansa, mas a gente tá junto aí, tô animado para passar o conteúdo e vamos embora, vamos para cima. Ó, deixa eu abrir aqui o quadro negro e vou começar a dar uma rabiscada aqui. Recapitulando, nós sabemos que para nós termos um cluster de HA, né, High Availability, de alta disponibilidade, a gente precisa ter ali, ó, né, de 2 a 3 servidores ESXi. Então, o 1, o 2 e o 3, correto? Nós sabemos que esses ESXis eles estão conectados, obviamente, né, aqui na parte de switch. Né? Então, você tem aqui os dois switches, né, que a gente mostrou ali para vocês. Então, eles estão conectados aqui ao switch. Né? E o switch, né, pode estar conectado também diretamente ao storage ou não. Ou o storage pode estar conectado diretamente aos servidores com DAS, correto? Mas vamos supor aqui então que a gente tem o storage aqui embaixo, beleza? Nós sabemos que, né, então tem VM aqui, tem VM aqui e tem VM aqui. Nós sabemos que o HA ele só vai funcionar por causa que tem aqui a figura do storage, né? Porque as máquinas virtuais elas não estão armazenadas localmente nas máquinas, mas sim elas estão armazenadas localmente aqui na room do storage. Né? Então, por isso que nós conseguimos ter ali a alta disponibilidade, porque se uma máquina dessa vier a falhar, né? Uma máquina dessa aqui vier a falhar, né? Essa máquina virtual está armazenada no storage e ela vai ser simplesmente ali inventariada, por exemplo, no host 1 ou no host 2. Né? Então, essa aqui é o conceito básico ali da alta disponibilidade com relação à infraestrutura tradicional. Tá? Então, nós chamamos isso aqui, pessoal, de TI tradicional. Por que TI tradicional, John? Porque envolve storage físico. Tá? Hoje nós evoluiu a TI, né? Além de ter a TI tradicional, nós temos agora a TI, né, no formato do HCI, que é a infraestrutura hiperconvergente. Né? A ideia da infraestrutura hiperconvergente é eliminar essa camada de armazenamento. Às vezes, projetos grandes, projetos maiores, você ter uma SAN, seja ela a SCSI ou Fiber Channel, ela é bem complexa, né? Então, assim, dá um belo de um trabalho de infraestruturas maiores você fazer gerenciamento de SAN, né? A ideia, então, da hiperconvergência é facilitar esse gerenciamento de armazenamento. Então, ela elimina ali a camada do storage, né? Então, nós vamos ter aqui, no mínimo ali, né, 3 servidores também, né? Vou falar de 3, tá? E dentro desses servidores, vocês vão ter ali, ó, inúmeros discos. Vários discos, tá? Vamos supor ali que você tem 10 discos aqui, 10 aqui, 10 aqui, tá? E isso é conectado também, né, a switches. Então você tem aqui o SW1, o SW2, normalmente empilhado e como regra tem que ser 10 gigabit, tá? Aqui é a regra, 10 gigabit, tá? O que vai acontecer, pessoal? Então isso aqui está conectado tudo a 10 GB, beleza? Então a hiperconvergência, ela vai pegar esses 30 discos e vai
unificá-los em um único pool de armazenamento contendo esses 30 discos, né? Que a gente chama de repositório, né, do vSAN. Beleza? E como é que nós temos a alta disponibilidade, então, já que, né, as máquinas virtuais são armazenadas localmente dentro dos próprios servidores. Pessoal, quando nós criamos, então, uma máquina virtual aqui, por exemplo, ó, VM1, automaticamente ela é replicada para um dos outros dois hosts, ou no host 2 ou no host 3, e ainda nós temos aqui um diferencial que a gente chama de witness. Tá? Resumidamente é isso, tá? De forma bem rápida e de bem rápido falando aqui o conceito da hiperconvergência. Tá? Então, a hiperconvergência nada mais é do que utilizar os discos locais que estão armazenados dentro dos servidores, unificar esses discos em um único pool de armazenamento e dentro do repositório do vSAN nós conseguimos aplicar políticas de segurança, né, como o FTT igual a 1, que é o Fault Tolerate 1, políticas de tolerância FTT igual a 2, FTT igual a 3, RAID 5, RAID 6, são políticas de segurança um pouco mais avançadas, tá? Então, nada mais é isso. Então, normalmente, quando nós vamos fazer uma infraestrutura de hiperconvergência, né, ela vai ter lá SSDs, discos mecânicos, né? Se for uma infraestrutura híbrida, então vai ter misturado SSD com disco mecânico. Se for uma infraestrutura ao flash, vai ter só camada de SSD, ou seja, só vai ter SSD dentro da máquina. E nós sabemos hoje, pessoal, que servidores, né, servidores de 2U, exemplo, o R750, um DL380 da HP, hoje nós podemos colocar dentro desses servidores 24 discos, né? Então você dentro de um servidor hoje você consegue colocar muito disco e de muita capacidade. Hoje, para você ter ideia, nós temos aí SSDs de 14 TB, né? É muito alto, então, a capacidade que nós conseguimos colocar hoje localmente dentro dos próprios servidores, tá? Então, bem resumidamente é isso, tá? Então, e eu falei, né? Quando nós trabalhamos ali com a parte de deixa eu ver se eu consigo tirar essa. Beleza. Quando nós falamos ali da parte de hiperconvergência, eu lembro de ter comentado com vocês também que que a hiperconvergência trabalha ali com disk groups e, né, exige duas camadas, né? Duas camadas. Uma camada que a gente chama de cache, camada de cache, né? E a outra de capacity, tá? Normalmente não, é regra que na camada de cache nós sempre vamos ter SSDs, né? De que tamanho normalmente são utilizados os SSDs na camada de cache aqui, tá? 400 GB, 800 GB, 1.6 TB. SSDs classificados como Write Intensive. Um SSD desse chega a 100.000 IOPS, beleza? Na camada de capacity, pode ter também SSDs, caso seja ao flash, porém, normalmente é utilizado SSD RI, Write Intensive, normalmente 30.000 IOPS, ou, né, HDs ali de 7.2 mil RPM ou de 10.000 RPM. Lembrando que discos de 10.000 RPM, o tamanho máximo que nós temos hoje é de 2.4 TB, né? E discos de 7.200 RPM, se eu não me engano, tá? 18 TB, beleza? Então nós conseguimos entregar hoje uma capacidade altíssima em infraestrutura hiperconvergente. Então entenda, pessoal, o que eu estou explicando aqui de infraestrutura hiperconvergente, leia-se, é VMware, vSAN que eu estou falando, né? Estou falando aqui de quê, pessoal? De vSAN. Leia-se, /VxRail da Dell. Tá? O VxRail da Dell é o appliance de hiperconvergência da Dell que utiliza o quê?
vSAN. Beleza? Resumidamente é isso, tá? Bom, espero que tenha ficado claro. Por quê? O que acontece? Volta aqui para o lab. Né? Eu falei para vocês que tem que ter camada de cache e camada de capacity. Né? Só para finalizar aqui, ó. Né? Só para você entender o tal do disk group. Então, nós temos aqui o DG, Disk Group. Um Disk Group é formado por um SSD obrigatoriamente e até 7 discos. Até 7 discos. Sejam eles SSD ou HD. Isso significa o quê? Um SSD, né, da camada, né, que um disk group ele pode ter, né, ele tem que ter no mínimo, né, no mínimo, um disk group, ele tem que ter no mínimo um SSD, beleza? E esse SSD é para quê? Para cache. Beleza? E pode ter até 7 discos, sejam eles SSDs ou HDs, para a camada de capacity. Beleza? No nosso layout, no nosso desenho, no nosso laboratório, nós fizemos o seguinte planejamento. Né? Eu até lembro de cabeça aqui, ó. Nós criamos vários discos na nossa máquina, nas nossas máquinas virtuais. Discos de 32 GB para fazer a instalação do ESXi. Disco de 100 GB para fazer o repositório local, né, do ESXi. Beleza? E criamos 2 discos de 60 e 4 de 120. E 4 de 120. Beleza? Isso significa o quê? Significa que o disco de 60 GB ele é para a camada de cache. Os discos de 120 GB é para a camada de capacity. Beleza? Vou colocar aqui, ó, cache e capacity. Isso significa que nós vamos ter 2 disk groups. Isso, 2 disk groups. Um disk group. Deixa eu pegar outra cor aqui. Esse azul aqui. Então, opa. Então é um disk group com um SSD de 60 e 2 discos de capacity de 120. E a mesma coisa com outro disk group. Um SSD para a camada de capacity e 2 para a camada. Um SSD para a camada de cache e 2 para a camada de capacity. Então, cada servidor vai ter 2 disk groups, beleza? Falado isso, feito isso, a gente vai agora conferir, tá? Então, tá aqui, ó. Tá aqui os hosts ESXi do nosso laboratório. Só tirar isso aqui do zoom. Botão direito, Settings. Tá aqui, ó. Um de 32 do sistema operacional, o de 100 GB que está aqui para armazenamento local. Está vendo aqui, ó, 260, um de 60 aqui, outro de 60 aqui e 4 de 120, que é para a camada de capacity, beleza? Então é exatamente isso que você vai ver agora, tá?
Então aqui, ó, o cluster está aberto. O cluster aqui está aberto, tá? Eu vou vir aqui no SXI1, vou vir aqui em Storage Adapters, quer dizer, Storage Devices, minimizar aqui, não, estou no cluster errado, estou no cluster do Bootcamp 1, o cluster do Bootcamp 2 é esse aqui. Storage Device. E aqui, ó, você consegue ver. Vou colocar por tamanho aqui. Então você tem o de 32, que está instalado no sistema operacional. Esses discos aqui de 50 e 60, aqui, ó, esse disco de 50 aqui é do iSCSI, tá aqui, ó, LUM1, beleza? Esses dois de 60 aqui, ó, são os discos locais, beleza? E aqui nós temos os 4 de 120. Tá? Dica: todos eles têm que estar setado como flash. Perceba que os 2 de 60 aqui está setado como flash e perceba que um dos discos de 120 GB está setado como HDD. Então esse bugzinho aqui se resolve de maneira muito fácil. Seleciona ele, vem aqui em cima, ó, e você vai clicar nessa opção aqui, ó, Mark as Flash Disk. Clica aqui, marca Yes. E agora a gente vai conferir do servidor 2 e do servidor 3, tá? Vou marcar aqui com relação à capacidade, selecionar os 260 e os 4 de 120 e conferir. Flash, ó, tem um aqui que está HDD. Então, vou deixar ele marcado aqui. HDD e vou marcar como flash, beleza? Yes. Mesma coisa aqui no 3, tá? Tá marcado aqui do menor para o maior. Então, os 260, os 420, aqui um de 60 está marcado como HD. Então, a gente marca ele como flash, tá? Porque o meu ambiente é todo flash, né, pessoal? Eu estou fazendo esse lab todo em cima de NVMe, tá? Então, conferindo aqui, ó, agora, então aqui, ó, os de 120 tudo flash, os de 60, deixa eu dar um refresh aqui na tela, tá? Beleza. Os 2 de 60 flash, os 4 de 120 flash, o servidor 2, os 2 de 60 flash, os 4 de 120 flash e o 3 aqui, ó, beleza, mesma coisa.